Marcos 8, 22. Que diz o seguinte: Então, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Pai, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor nesse momento, Pai, que através desta palavra, o Senhor esteja ministrando de uma forma muito poderosa em nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos receber algo novo que vem do Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu fiquei pensando a respeito deste capítulo. E a primeira vez que eu li, para preparar essa mensagem, eu dei um título para essa mensagem que diz o seguinte: Um milagre pedagógico, ou então, pedagogia de Jesus no meio de um milagre. Eu não sei se algum momento na sua vida você já se perguntou assim: por que para mim as coisas são mais difíceis? Ou você nunca perguntou isso? Eu não sei se vocês já sentiram isso. De que, por exemplo, você está num lugar e todo mundo está de boa. Todo mundo está bem. Mas você não está. De repente você olha para você e diz o seguinte: por que as coisas para mim são mais difíceis? Por quê, Senhor? Eu me lembro, eu voltei lá na minha infância. Eu estudava num colégio e terminava a aula 1h da tarde, 15 para 1h da tarde. E eu voltava a pé para casa. E a distância era um pouco até boa. Era ali na T2, e eu morava ali lá na T9, perto do Clube Oasis. Eu não sei se vocês conhecem ali aquela região. Então eu saía de um colégio chamado Objetivo, na T2, saía a pé. E eu olhava para os meus amigos daquela época, todos de carro, né? Aqueles carros bonitos, Escort. Naquela época, Escort era um carrão. Você lembra, Sérgio? Escort conversível. Ricardão, você lembra do Escort conversível? Pois é, era o sonho, né? Eu tinha um monte de amigo que tinha esse carro. E o melhor, aquela menina linda do lado. E eu, a pé com fome e sem ninguém. Falei, meu Deus do céu, cara. Por que para mim as coisas são mais complicadas de adquirir? Parece que quanto a gente mais luta, as pessoas são mais abençoadas do que a gente. Eu vejo a pessoa não fazendo nada, e eu ralando, trabalhando, e eu vejo as coisas acontecerem para outro. E para mim nada. Aí a gente começa a analisar as coisas, né? Por que a grama do vizinho, ela é mais verde?
Você já viu que o goiano tem isso? Eu quero te explicar uma coisa, queridos. Por que ela é mais verde? A grama do vizinho. Porque essa grama, ela não é uma grama verdadeira. Ela é uma grama sintética. E a sua, ela é natural. Quero que vocês saibam que nós vivemos uma geração mais mentirosa que já existiu na face da terra. Muitos de nós vivemos uma capa. Muitos de nós andamos de uma forma que não é de acordo com a nossa realidade. Vamos analisar as redes sociais. Eu fiquei um período bom sem estar em redes sociais, porque isso me machucava em algumas coisas. Acabei voltando há 2 semanas. E está difícil. É porque você vê ali imagens que não são verdadeiras. Você olha para pessoas mais felizes do mundo, postando que ama o esposo ou ama a esposa, que tudo vai bem. 3 semanas depois, não existe mais a foto, porque já separou. Mas quando você vê aquela foto daquelas pessoas felizes e você está sem ninguém, rapaz. E quando aqueles caras andam de Ferrari e você está andando de ônibus? É difícil. Então, queridos, a gente sempre acredita que as coisas para nós são mais difíceis. Você sabe por que nós fazemos isso? Porque geralmente nós temos uma mania terrível de comparar o nosso pior com o melhor dos outros. Essa comparação ela é terrível. Você conhece o melhor delas, mas você não conhece o pior delas. Nós devemos entender, queridos, que a vida ela é difícil para todo mundo, para todos nós. Todos nós lutamos, todos nós passamos por crises, todos nós passamos por tempos tempestuosos. Ou seja, não é fácil para ninguém. Cada um tem o seu calo. Cada um tem um calo no pé. O texto que nós lemos aqui, queridos, fala de um cego, de um homem que era cego. E esse homem foi conduzido a Jesus. E ele não foi curado imediatamente. Vocês observaram isso no texto? Ele não foi curado instantaneamente. Talvez as pessoas disseram assim para ele: rapaz, você está sabendo que Jesus está passando em Betsaida? Esse Jesus aqui, ele tem poder de levantar mortos. Ele tem poder de parar uma tempestade. Ele tem poder de dar uma ordem à distância para uma pessoa ser curada, e a pessoa é curada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos até esse Jesus. E eu fico imaginando, queridos, essa cena. E eu olho para esse rapaz.
O coração dele encheu de esperança e ele foi. Esses homens pegaram na mão dele e levaram ele até Jesus. E qual foi o primeiro impacto? Jesus olhou para ele, pegou na mão dele, levou ele para fora da aldeia e deu uma cuspida nele. Alguém recebeu já uma cuspida no rosto? Amém ou não amém? Alguém já? Já, Fred? Rapaz, é difícil você receber uma cusparada no rosto. Geralmente quem leva uma cuspida dá um tapa na outra pessoa. Peraí, eu fico imaginando esse rapaz. Peraí, os meus amigos estão falando que esse Jesus cura. Esse Jesus liberta. Esse Jesus faz isso e faz aquilo. E de repente ele dá uma cuspida, não uma, mas duas. Porque diz a palavra que ele cuspiu nos olhos. Então foram 2 cuspidas. Aí esse homem abre o olho, Jesus pergunta para ele, o que tu vês? Eu vejo algumas pessoas em forma de árvores. Ou seja, esse homem não foi curado. Se tem alguém na Bíblia, queridos, que pode dizer que o milagre para ele demorou, foi esse homem. Eu não vi ainda na Bíblia pessoas que receberam um milagre, pessoas que receberam um milagre e não foram de forma instantânea. Porque quando eu olho para Lázaro, Jesus ora, Lázaro ressuscita. Eu olho para o outro cego, para Bartimeu, ele ressuscita. Ele consegue enxergar. Eu olho para os aleijados, para os coxos, para os endemoniados. Eles são libertos, curados. Todos os milagres de Jesus foram instantâneos, mas para esse homem não. Aí nós podemos pensar aqui. A nossa mente vai além. A Bíblia nós precisamos pensar e refletir. Por que esse homem, ele não foi curado imediatamente? Aí você pode olhar para Jesus. Poderia existir 2 razões pelas quais Jesus não tinha curado esse rapaz. Ou foi por falta de tempo, ou seja, vou começar ali, vou resolver outro negócio e depois vou curar. Ou então ele não tinha capacidade de curar esse homem. Aí eu pergunto para vocês, faltou tempo para Jesus e capacidade para ele? Claro que não. Então a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, não faltou poder para Jesus. O que faltou aqui foi a capacidade desse homem receber o milagre de Deus. Nesse primeiro instante. Queridos, tem coisas que o Senhor não vai entregar para vocês de imediato. Não vai. Você sabe por quê? Porque você não tem a capacidade de receber a bênção do Senhor. Quantas e quantas pessoas eu conheço, da minha convivência, foram abençoadas pelo Senhor, na hora que ele recebeu a bênção, primeira coisa que eles fizeram, se desviar dos caminhos de Deus. Por exemplo, quantas e quantas pessoas já buscaram a prosperidade financeira e receberam essa bênção de Deus. Mas essas pessoas esqueceram que quem providenciou essa riqueza para ele foi o Senhor. E o que eles fizeram? Deram as costas para o Senhor. Esse é um pequeno exemplo, queridos. Então eu vejo que muitos de nós precisamos buscar em Deus uma transformação para recebermos um milagre do qual você está precisando. Quem está precisando de um milagre aqui hoje? É bom você refletir sobre isso. Deus está pronto para abençoar.
Nós servimos um Senhor que é capaz, que pode, e que Ele se quebranta diante de um necessitado. E uma coisa que é a essência de Deus, é o quebrantamento que Ele tem diante dos seus filhos quando eles oram. Diante de um coração puro, sincero. Ele se agrada. Mas existem coisas, meus irmãos, que Deus não nos dá ainda. Porque nós precisamos trabalhar dentro de nós. Nós precisamos conseguir identificar o que precisa ser mudado dentro de nós. Talvez você não consiga enxergar. Mas hoje você está na presença de Deus e você pode clamar a Ele e pedir a Ele: Deus, abra os meus olhos. O que precisa mudar dentro de mim? Para que eu possa receber essa bênção que eu tanto sonho, que eu tanto quero. Então, meus irmãos, essa primeira lição nós podemos destacar aqui, que esse homem não teve condições de receber a sua bênção de uma forma imediata. Segunda lição. Um dos detalhes que me chamou a atenção desse texto. Vamos refletir novamente. Algumas pessoas, alguns amigos deste cego, levou eles até Jesus. Você já percebeu que todos nós somos conduzidos até Jesus? Ou através de pessoas, ou através de circunstâncias. No caso deste homem aqui, as pessoas levaram ele até Jesus. É claro que ele estava com uma deficiência e ele precisava de uma coisa. Eu não sei como é que você está aqui hoje, queridos. Eu não sei que de fato te trouxe aqui hoje nessa amada igreja. Mas uma coisa eu sei. Que você foi conduzido para estar aqui para receber algo de Jesus. Ou alguém te trouxe, ou então até a própria dor te trouxe aqui. Eu não sei se você já notou que algumas forças, elas nos impelem a nos levar para Jesus. Eu me lembro de mim. Eu me lembro da minha conversão, quando eu me converti. Foi uma circunstância na minha vida que me levou a Jesus. Coisa simples. Eu estava desanimado, cansado. Simplesmente eu falei, cara, esse mundo que eu vivo não tem graça. O que é isso? Poxa, eu vou para lugares, eu me divirto, mas dentro de mim há um vazio que eu não entendo. Aí uma certa pessoa me convidou para estar presente numa igreja. Gente, aí foi aonde eu fui preenchido de uma forma tremenda dentro de mim, que eu nunca mais consegui sair da presença do meu Senhor. Era isso que faltava para mim. Eu sei que muitas pessoas são conduzidas a virem até Jesus por uma decepção, por um casamento frustrado, por uma dor, por uma perda, por algo terrível, necessidade financeira. Essas situações nos impelem a buscar Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte, que vamos entrar na história novamente. Esses homens foram conduzidos até Jesus. E o que aconteceu?
Jesus pegou na mão desse cego, tirou esse cego da presença daqueles homens, e Jesus começou a conduzir a vida desse homem. Se nós olharmos pelas entrelinhas desse texto, nós podemos perceber que aquelas coisas que te conduziram, aquela dor, aquela enfermidade, aquela perda, aquela decepção, aquele vazio que estava dentro de você, ela tem um limite. Ela fica parado quando Jesus segura na sua mão. E eu quero convidar você hoje, espiritualmente falando, a pegar nas mãos do Senhor Jesus. Deixa Ele conduzir a sua vida. Porque a partir do momento que Ele conduzir a sua vida, toda dor, toda decepção, toda aflição, toda mágoa, todo machucado que você carrega vai ficar para trás. Porque a partir de aqui Ele vai começar a conduzir a sua vida. Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Ele vai ter o controle da sua vida. E a melhor coisa que nós podemos fazer como cristãos. Porque esse Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele pode todas as coisas. Ele pode curar, Ele pode te tratar, Ele pode te dar uma nova vida, Ele pode te dar prosperidade, Ele pode restaurar seu casamento, Ele pode te dar uma cura interior, Ele pode fazer existir aquilo que não existe dentro de você, Ele pode curar a sua alma, Ele pode te dar uma nova esperança, Ele pode te curar a sua enfermidade, Ele pode te dar uma vitória. Mas se você conseguir entregar e confiar nele, pegar na mão dele e dizer assim para ele o seguinte: Jesus, me conduz. Mas é de uma forma, querido, verdadeira. É se entregar. Esse homem, ele não quis saber mais de seus amigos, ele não quis mais saber do que ficou para trás. Quando ele pegou nas mãos de Jesus, ele foi com Jesus. E é isso que nós devemos fazer. É segurar nas mãos do nosso Senhor e deixar Ele nos levar. Amém, igreja? Vamos fazer isso, vamos tomar essa atitude de fé esta noite, que eu tenho certeza que algo pode acontecer na sua vida. Ele precisa conduzir a sua vida para a honra e glória do nome dEle. Acho estranho. Quando a gente imagina a Bíblia, a gente entra na história da Bíblia, a nossa mente vai longe. Imagine dois homens barbudos, porque naquela época, né, nós temos a nossa imagem que eles eram barbudos, naquele tempo andando de mãos dadas. É meio esquisito, não é? Hoje até que não, hoje a gente aceita. Aceita não, a gente olha. Mas imagina aquele tempo, dois homens saindo de mãos dadas. É o que está na palavra, queridos. É bem esquisito essa cena. Mas nós podemos perceber que privilégio que esse homem teve de ver aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, aquele que tem um domínio até sobre a natureza, pegar na mão daquele que era improvável. Eu não sei como é que ficou a mente desse homem depois. Eu não sei se ele ficou pensando na cura, ou ficou pensando naquele momento em que ele estava pegando fisicamente na mão do nosso Senhor.
Que experiência maravilhosa, queridos. Você não vê na Bíblia uma outra pessoa Jesus pegando nas mãos. A gente vê uma pessoa tocando nas vestes de Jesus. Mas Jesus pegando na mão da pessoa e saindo caminhando com ela, não tem. É a única passagem. Uma pessoa que era improvável, pegando na mão do Senhor. E o Senhor dizendo para ele o seguinte: as pessoas não veem em você esperança nenhuma, mas eu vejo. Deixa eu conduzir a sua vida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu pegar na sua mão. Eu te amo. Deixa eu te abençoar. Deixa eu governar a sua vida. Vem comigo, rapaz. As pessoas podem, a sociedade pode, a organização toda pode te rejeitar, mas eu não te rejeito, porque eu olho para você como um filho. Se você veio até mim, eu jamais irei rejeitar você. Vocês estão percebendo a história? Vocês estão percebendo o que aconteceu na vida desse homem? E vocês percebem o caráter de Jesus? Essa mesma história, queridos, pode acontecer na vida de vocês também. Basta vocês crerem. Basta vocês confiarem. Basta em vocês tomar uma atitude de fé. Deixe o seu destino nas mãos do Senhor. Deixe Ele conduzir a sua vida. Sosseguem o coração. Aquietem o coração de vocês. Confie plenamente na pessoa do nosso Senhor Jesus. Que eu tenho certeza que Ele levará vocês a lugares mais altos. A níveis mais profundos. Vitórias que as pessoas vão ver e não vão acreditar. Esse é o nosso Deus. Aquilo que está escuro na sua vida vai clarear. Aquele homem ele não enxergava. Mas a Bíblia nos mostra que ele enxergou, porque ele deixou Jesus conduzir a vida dele. Vamos olhar para mais algum detalhe. Ele não foi curado de imediato. Mas esse homem, ele não desistiu. Ele poderia muito bem ter levado a cuspida, não enxergou. E falou assim, rapaz, esse Jesus aqui é um charlatão. Eu vou embora. Mas não. Ele confiou. Ele ficou. Ele acreditou. Ele perseverou. E Jesus, diante dessa sua perseverança, mais uma vez ele tocou nesse homem. E a Bíblia fala que ele foi curado totalmente. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Portanto, queridos, faça um compromisso com o Senhor e deixe Ele conduzir a sua vida. Não vamos ser orgulhosos. Deixem Jesus conduzir você. Se entregue. Hoje é uma noite de entrega, meus queridos. Terceira lição. Você sabe por que Jesus não curou esse homem de imediato? Dependência. Jesus queria ensinar esse homem cego a ter dependência. Esse homem não poderia andar sozinho. Ou ele segurava nas mãos do Senhor, ou não chegaria a lugar nenhum. Esse segurar as mãos, meus irmãos, nos diz tantas coisas. Quais são as pessoas que você segura na mão? Geralmente as pessoas que você tem intimidade, não é isso? Esse homem ele teve intimidade com Cristo naquele momento.
Jesus, primeira coisa que ele queria fazer desse homem. Esse homem precisava depender dele. Esse homem precisava ter experiência com ele. Ele quis mostrar para esse homem que o Jesus dos milagres é muito melhor do que os milagres de Jesus. A pessoa de Jesus é muito mais importante para nós do que os milagres que Ele pode fazer em nossas vidas. E foi exatamente o que Ele quis mostrar para este homem. E foi por isso que Jesus não curou esse homem imediatamente. Porque Ele queria ensinar algumas verdades para ele. E uma das coisas que nós precisamos como cristãos, queridos, é aprender a ser dependente do nosso Senhor. Ele requer de nós intimidade, comunhão. Eu vou relembrar aqui, eu lembro que eu me citei esse exemplo alguns domingos atrás, mas vou repetir. A Bíblia fala de 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas a Bíblia fala que apenas um voltou. Esses 9 receberam a cura, mas se afastaram da presença de Deus. E o pior de tudo, você sabe o que aconteceu? Eles não foram salvos. O que adianta, meus irmãos? Nós queremos receber milagres e não sermos salvos. Que graça tem? Que tipo de evangelho é esse? Não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho genuíno, que nós precisamos aprender a viver, é aquele que nos leva a depender de Jesus. Queridos, se nós chegarmos neste nível de dependência, você vai experimentar muita coisa. Se você tem um desejo de experimentar coisas maravilhosas do Senhor, aprenda primeiro a ser dependente dEle. Você serve aquele Deus que é o dono do ouro e da prata. Mas também você serve um Deus que te ama. Além do milagre, Ele quer te dar o quê? A vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que Cristo tem para todos nós. É isso que Ele deseja para todos nós. Através da atitude que Ele teve, através deste rapaz. Quarta lição. Jesus, Ele pega nas mãos do cego, e o que Ele diz? Vamos sair da cidade. Vamos sair da cidade, vamos sair da aldeia. Que aldeia era essa? Vocês podem falar comigo aqui, como é que chamava? Betsaida. Então vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 11. Versículo 20 e 21. Mateus capítulo 11, versículo 20 e 21. A Bíblia fala o seguinte: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Versículo 21 diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O que nós aprendemos aqui, queridos? O que Jesus quis mostrar para esse cego? O porquê ele devia sair desse lugar? Porque antes de abençoar, Jesus também quer nos tirar de alguns lugares. Jesus quer tirar você de alguns lugares. Se você olhar para a Bíblia,
Se você estudar esse tempo que Jesus vivia, Betsaida era uma cidade confortável. Tinha segurança, tinha estrutura, tinha águas. Muitas águas. Lá ele poderia ter prazer, conquistar coisas. Mas Jesus precisava tirar esse homem dali. Existem coisas na vida da gente, queridos, que Jesus ainda não operou em nosso favor, é porque Ele quer tirar de nós de alguns lugares. Lugares que não agradam Ele. Lugares que não têm nenhum tipo de valores do reino de Deus. E até pessoas. Jesus muitas vezes quer conduzir nós a sairmos de ambientes, de lugares e também de pessoas, para que nós venhamos receber algo que vem dele. Nós precisamos sair de Betsaida. Existem lugares que nos atrapalham a viver o reino de Deus. E nós precisamos tomar posição para recebermos algo que vem do nosso Senhor. Essa é a lição que nós podemos ter aqui desse texto, queridos. Você precisa sair de certos lugares para ver o improvável acontecer na sua vida. Amém? Existem coisas que, para vocês, que vocês acham que é impossível de acontecer. Isso é mentira, viu? Isso é mentira. Isso é um engano que Satanás coloca no seu coração. Você pode receber tudo. Basta você querer. Basta você se posicionar. Basta você se render. Basta você abrir o seu coração e sair de Betsaida. E ir de encontro com o nosso Senhor. Quinta lição. Que é algo tremendo que nós podemos ver aqui nessa passagem. Jesus cuspiu. E a cuspida, ela traz algo esquisito, né? Dá um desconforto, porque a cuspida, ela parece ser sinônimo de humilhação, de rejeição, né? De desrespeito. É muito forte essa cena. Só quem recebeu cuspida vai me entender. Eu já, irmãos. Difícil. Mas foi diferente o que Jesus fez. Se Jesus fez, se ele cuspiu nesse homem em forma de rejeição, é porque ele não estava rejeitando esse homem, mas ele estava rejeitando o que o problema desse homem estava ocasionando na vida dele. Por isso que ele cuspiu nos olhos desse rapaz. Então Jesus, na hora que ele cuspiu nos olhos desse rapaz, ele estava rejeitando toda cegueira que esse homem tinha. Deixa Jesus tocar em você essa noite, queridos. Vamos fazer um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, figurativo. Deixa Jesus cuspir em você hoje. Naquilo que está doendo em você. Naquilo que está te machucando. Naquilo que te causa dor.
naquilo que te traz vazio. Porque essas coisas Jesus, Ele tem o prazer de rejeitar. Porque Ele tem o prazer de ver você bem. Ele tem o prazer de ver você curado. Ele tem o prazer de ver a vitória sobre a sua vida. Ele tem prazer de ver você receber as bênçãos dEle. Esse é o nosso Senhor. Eu posso ouvir um amém? Tome essa postura hoje para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Faça a sua parte. Deixa Cristo te guiar. Deixa Cristo te mover. Deixa Cristo tomar o controle da sua vida. E deixa Ele fazer um milagre em você. Deixa Ele fazer um milagre em você. Quem está precisando de um milagre aqui? Então vamos orar. Vamos orar. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Nós estamos no momento da ceia, vamos participar. Mas vamos orar primeiro pelas nossas vidas, para sermos libertos, para recebermos algo que vem do Senhor. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é improvável para você, para o nosso Deus é provável. Creia nisso e ore com fé. Faça uma oração de entrega. Entregue nas mãos dEle. Entregue nas mãos dEle o seu problema, a sua vida. Entregue o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor, o seu vazio. Entregue nas mãos dEle a sua enfermidade. Entrega nas mãos dEle aquilo que tem te derrotado. Aquilo que tem te afligido, aquela dor da alma, entregue nas mãos dEle. Essa é uma noite de entrega, de confiança, essa é uma noite de fé. Se você crer, Ele faz. Então ore nesse momento. Ore nesse momento, abra o seu coração, rasgue o seu coração diante da presença do nosso Senhor que está aqui. Pai amado, em nome de Jesus. Nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença. Presença que é real, presença que é poderosa. Presença santa. Uma presença viva. E eu quero orar aqui em favor, Pai, dos meus irmãos. Em favor da Tua igreja. Clamando ao Senhor a Tua direção sobre cada vida. Clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja operando esta noite na vida dos meus irmãos. Eu sei que através dessa mensagem nós precisamos aprender muito a receber do Senhor. Eu sei que o plano do Senhor ele é muito maior do que apenas um milagre. Mas creio eu que o Senhor quer restaurar todas as áreas da vida dos meus irmãos. Todas as áreas, Senhor, precisam ser tocadas. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, aquele que convence todas as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que eles, ó Deus, em nome de Jesus, através por teu intermédio, venham se render a Ti. Venham entregar totalmente o seu coração em Tuas mãos, Pai, para que eles possam experimentar maravilhas que vêm do Senhor. Que eles venham experimentar algo novo que vem de Ti. E que eles, ó Pai, possam sair daqui com uma nova vida. Uma vida de abundância. Uma vida de bênçãos sem medidas. É assim que eu oro, Pai, entregando a vida de cada um aqui em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome.
E que o teu povo, Senhor, possam, Senhor, em nome de Jesus, testemunhar aquilo que o Senhor há de fazer por meio desta igreja, Senhor. Por meio da vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.